paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo de número 1. Quem achou, diga achei. Livro de Daniel, falado por 3 vezes, capítulo de número 1, versículo de número 7 a 8. A versão que eu tenho em mão diz assim, versículo 6. Entre eles se achava dois filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber o de Daniel de Beltesazar, e o de Hananias, o de Sadraque, e o de Misael, o de Mesaque, e o de Azaria, o de Abednego, nome feio, né, gente? Versículo de número 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não contaminasse-se. Amém, meus irmãos? Queridos em Cristo Jesus, eu quero estar pregando sobre o tema os cuidados que irão nos beneficiar diante de Deus e dos homens. Os cuidados que irão nos beneficiar diante de Deus e dos homens. Eu li esse texto aqui, dei atenção, bem verdade que lendo agora gaguejei um cadinho, faz parte. Quando o homem não treme diante de Deus, tem alguma coisa errada. Porém, um texto aqui no seu capítulo 1, aonde lemos versículo 6 a versículo 8. Os irmãos lê a partir do verso 1, vai entender que Nabucodonosor se intiou a ajudar. Ali diz que passou muitos anos, porém, na época em que ele tomou a cidade, rendendo assim o rei de Judá. Passado algum período, alguns dizem que quando morreu seu pai, Nabopolassar, ele reinou e mandou buscar dentre os exilados de Judá, jovens que tinham conhecimento em ciência, sábios e inteligentes, e que também andava ou perneava entre o reino, ou seja, de família real. A Bíblia diz que dentre estes jovens se encontrara também Daniel, Hananias, Misael e Azarias, o qual, como lemos, foi trocado os seus nomes. O que me chama a atenção, meus amados em Cristo Jesus, é que Daniel ali já na Babilônia, logo que se apresenta diante do eunuco, que, segundo dizem, era um governador, e ali ele para diante desse chefe dos eunucos e diz: não permita-nos que não me contamine com as finas iguarias do rei. Logo aqui, irmão, o tema que eu abordei é os cuidados que irão beneficiar diante de Deus e dos homens. Ora, eu parei um pouco aqui e disse: Deus me dá graça, porque uma coisa a gente ter mensagens que já lemos e temos na alma há muitos anos. É chamado de esboços antigos. Eu tenho um que tem mais de 20 anos.
eu nem abro a Bíblia. Eu leio 4 versículos citando e é uma bênção. Quando você pega um texto, ao meu ver, novo para aplicar, sempre aos pregadores, que não sou eu nem pregador sou, tem dificuldades. Porém, meus irmãos em Cristo, a gente conversando com Deus, abordando esse tema, eu perguntei: Deus, como é que eu falo ao povo? Qual é a necessidade do teu povo dentro desse texto? Deus começou a trazer em meu coração e precisamos trazer um pano de fundo. Quando Nabucodonosor, ele levantou, ele tomou a cidade, foram divididos o povo de Deus em 3 partes. Como assim? Uma parte do povo ficou em Jerusalém, uma outra parte do povo ficou dentro dos muros da Babilônia, e uma outra parte ficou às margens do rio Quebar, que era fora do muro da Babilônia. Logo, o cuidado de Deus para com o povo não era o cuidado que eu tenho que ter. Além disso aqui, Deus cuidando do povo, por intermédio da sua palavra proferida, por intermédio da sua fala de promessa que guardaria o seu povo. Para o povo que ficou em Jerusalém, ele usava o profeta Jeremias. Para o povo que ficou dentro dos muros da Babilônia, Deus usava o profeta Daniel. Para o povo que ficou às margens do rio Quebar, Deus usava o profeta Ezequiel. O que eu quero te lembrar, que o cuidado de Deus para conosco, para com a sua igreja, individualmente para cada um, continua firme, continua no mesmo propósito, continua na mesma direção, ele não mudou. Só que o que precisamos é, já que o cuidado de Deus é tão específico, de tão específico que o seu amor brota no mínimo detalhe. E eu gosto de um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 12. A Bíblia diz que quando Pedro sai, vendo a visão, achando que era uma visão, sai da prisão guiado pelo anjo. A Bíblia diz que ele sai descalço. O anjo descalça os pés. Ele volta, obedece e calça os pés. Isso é o cuidado de Deus. Aí você pergunta: como assim, irmão Giovando? No texto que eu citei, Atos 12, Pedro iria morrer na sequência, assim que o dia amanhecesse. Ora, para quem vai morrer, e era certo, porque o Herodes de Atos 12 era endemoniado. Ele ia matar para agradar ele mesmo e os judeus que não eram convertidos. Então, para quem vai morrer, para que se preocupar em calçar uma sandália? Então ele saiu e o anjo descalça a sandália. Ele está dizendo assim: Deus está cuidando dos seus pés, porque a terra que tu vai passar é a terra da Palestina, tem muitas pedras e pedrinhas, pode fazer calo nos seus pés. Deus está dizendo: eu cuido de você, eu cuido de você, eu cuido de você. Então, sobre isso eu sei, essa igreja é uma igreja bíblica, não tem dúvida de que Deus cuida. Só que lendo aqui e abordando o tema, eu percebo que eu e você, em particular ou individualmente, temos que ter cuidado, ou temos que cuidar. A pergunta é: cuidar de quê ou ter cuidado de quê? Onde é que você viu isso no texto? O texto diz no versículo 8: resolveu Daniel firmemente aqui é insistentemente, confiante, convicto que não ia se contaminar com as iguarias do rei.
Aí eu li isso, Deus voltou assim e disse: perceba, ele ficou firme para não se contaminar. Ele cuidou de quem aqui? Dele mesmo. Na unidade que trabalha, a gente tem um jargão, meu pastor. Qual é o jargão? Acerca da nossa saúde. Quem é responsável pela minha saúde? Alguns dizem lá, o enfermeiro, o médico, eles dizem não. O responsável pela sua saúde é você mesmo. Deixa que o pastor no estudo de quarta-feira deu. Ele falou sobre a questão de beber refrigerante. É bom? Não é não. E ele deu o exemplo. Mas a gente, no caso, alguns bebem, que eu não bebo. Mas eu percebi que, se a gente passar a cuidar de nós mesmos, vamos renunciar a esse tal de refrigerante independente da marca. Porque o Tang, o suque-suque da época deu pequenininho, que a língua ficava dependente da cor vermelha, verde, não sei. É uma bomba. Mas se eu quero cuidar de mim, sou responsável por isso. Pode estar docinho, mas eu digo, eu não quero, eu prefiro água. Porque a cada 200 ml de um refrigerante qualquer, você tem que beber no mínimo 9 copos de água das mesmas 200 ml. E a pergunta é, você bebe? Bebe não. Vai beber mais um, que quando eu bebia refrigerante é o tal da Coca. Quando a bendita está gelada trincando, você bebe um e bebe outro e esquece até do lanche. Então não cuidamos da gente, mas temos que cuidar. Nesse texto que estamos aqui, eu posso lhe dizer que Daniel tinha cuidado do seu próprio corpo. Então prova, ele optou para não se contaminar. Explica, o contaminar aqui, o cuidado que ele teve, aplica-se em duas áreas, material e espiritual. Como que é espiritual? Regalias, iguarias do rei. Aqui implica a carne, o texto corrobora. A carne aqui era, por exemplo, a questão do açougue não era como fora ensinado a Daniel pelos pais. Era apresentado aos deuses pagãos da Babilônia. Ele diz, eu não vou comer. Eu não vou participar. Tinha dentre isso bebedeira, e aqui é apresentado o vinho. Ele diz, eu também não quero. Ele está dizendo, eu prefiro virar, hoje na nossa linguagem, vegetariano ou vegano. Aí você, quem sabe, me pergunta, ele era vegetariano ou vegano? Qual é a diferença entre um e outro? Porque eu não faço nenhum nem faço outro. O que vi eu como, com algumas exceções. O tal do vegetariano, uns abrem brecha ou há parênteses para comer laticínio e proteína do ovo, só o ovo. O tal do vegano não come nada de laticínio e nada de ovo. Ele só legumes, ou coisa dessa natureza. O que eu vejo aqui é que ele diz, olha, faz um teste. É 3 anos que a gente vai ficar no processo de aprender tudo quanto a Babilônia tem a nos apresentar. Faz um teste de 10 dias, coloca-nos diante dos outros jovens. Se não houver uma mudança, faz conforme o rei ordenara. E o eunuco, o chefe do eunuco disse, está certo. Depois de 10 dias, pega eles. Eles quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e coloca diante dos demais, e a Bíblia diz que o semblante deles era o mais formoso, mais lindo do que os que comia das iguarias do rei. Deixa eu lhe dizer uma coisa no sentido espiritual. Às vezes quando nós atentamos aqui para
dar atenção às verdades de Deus. Não tem como aquele que olha tete a tete conosco, para nós, não vê o Deus dos céus na nossa vida, porque o aceitar Jesus vai além do terno, o aceitar Jesus vai além da minha fala, porque o aceitar Jesus é expurgar, botar para fora o que temos dentro, no sentido espiritual. E o que é que nós temos dentro? É a pessoa do Espírito Santo de Deus. É ter cuidado de si mesmo. Você tem respaldo bíblico? Qual eram os cuidados que Daniel tivera? E como ele tivera esses cuidados? Se o varão que está na praça, acho que o nome é esse que dá, operando essa bênção, quiser projetar aí, Provérbio, capítulo de número 22 e versículo de número 6, o texto diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para quando seja velho, não se desvie dele. Eu vou fazer uma pergunta, nem precisa responder. O texto fala, ensina a criança o caminho, pergunta. Ou o texto diz, ensina a criança no caminho. Claro que é no caminho. Qual é a diferença entre ensinar o caminho e ensinar no caminho? É fácil. Todos aqui têm ciência que se irmos aqui reto, alguém aqui na frente nos pergunta, onde que é o supermercado BH? Ora, se eu for ensinar o caminho para esse, eu vou dizer, é só você ir retinho aqui, filho, ó, desviando dos obstáculos que vai vir entre carros, seja lá mais o que, você vai reto entre essas 4 pistas, e lá na frente vai encontrar um posto, depois você vai indo, olha à sua direita, vai estar um supermercado, vem aqui alguma coisa, e da frente desse supermercado está o supermercado BH. Eu estou ensinando aqui o caminho. E quando eu ensino no caminho, eu disse, eu vou com você, meu filho, vem para cá. E vou caminhando com ele. E automaticamente não tem como estar andando com alguém sem falar. Estamos andando no caminho, ensinando o caminho e algo mais ainda. Então Daniel, ele foi instruído pelos pais para caminhar as verdades de Deus, observando as sãs doutrinas de Deus. Como é que você prova isso, irmão? Daniel era judeu, e todos os judeus, eles tinham que se apresentar diante do sábio, ou do rabi, e ali ele falava acerca da Torá, e é onde ele recebia o aval. E daí para frente ele estava apto a tocar sua vida, a casar e assim por diante. A Bíblia diz que eles eram jovens. Cronologicamente, jovem aqui é entre 12 a 25 anos de idade. Irmão, onde é que você quer chegar? O primeiro tópico é cuidar de si mesmo. Me dá um respaldo bíblico, vou lhe dar 2. Primeira epístola a Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo de número 11. A Bíblia diz: sê diligentemente por viver tranquilamente, cuidai dos seus próprios negócios e trabalhai com a sua própria mão. Deus está dizendo, ser diligente no que você faz, ser diligente na oração, ser diligente na leitura bíblica, ser diligente no teu trabalho, ser diligente com o seu pastor. Não é diligente, é ser cuidadoso, é você ter a atenção de vida, ou glória de vida, para ter lá na frente um respaldo, ou um benefício, tanto dos homens como de Deus.
O texto lido, qual foi que eu não lembro? Tessalonicenses 4:11. Cuidai dos seus próprios negócios. Está dizendo assim, irmão, olha para cá, obreiro Denis. Cuide da sua própria vida e deixa dos outros. É isso que está dizendo. Trabalhar com sua própria mão. Só que eu quero ainda observar, se os irmãos quiserem me acompanhar, por gentileza, não permita que a sua Bíblia fique fechada, abra, isso é bom. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16. Cuidai de si mesmo. Escuta esse texto. Na minha versão diz assim: tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, continuai nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo e os que te ouvem. Quando eu tenho cuidado de viver na doutrina, nos ensinamentos que o pastor nos ensina, dentro do cânon sagrado, eu estou cuidando de mim e cuidando do meu próximo, para que ele, ao ouvir eu falar, ao ouvir a ver o meu jeito, a atentar para o meu viver, como vem ensinando o pastor, ele vai se convertendo pelo nosso testemunho mútuo. Que um dos melhores testemunhos a se aplicar é o testemunho mútuo. Mas tem esse testemunho mútuo? Claro que tem. Você não precisa nem falar que é crente. Neguinho olha para tu e diz: você é crente? E ainda vou lhe informar uma coisa: quando alguém olhar para você e dizer assim, perguntar, você é crente? Você diz, já estou avançado, eu sou crente salvo em Cristo Jesus. O próximo tópico aqui é: cuidai do teu próximo. Mas você tem respaldo? Tenho. Daniel nos mostra sobre isso. E já foi ensinado aqui, que é o amor ao próximo. Estamos no caminho. Quando a Bíblia diz no livro de Daniel, desta feita, quando ele lê no capítulo de número 1, versículo de número 12, ele diz assim: experimenta, peço-te aos teus servos, escuta isso, experimenta-te os teus servos 10 dias. O que é que ele está falando? Dando a sequência do que ele pediu, deixando eles sem comer nada das iguarias do rei. Aí ele diz: não, isso, pensamento meu, isso é bom para mim, mas também o que é bom para mim é bom para os meus irmãos. Se eu estou bem e sei que isso é bem, eu quero também para o meu irmão. E aqui ele está cuidando do seu próximo. A pergunta é: será se temos cuidado do nosso próximo? Às vezes, onde eu trabalho, alguém diz que eu sou radical. Uma funcionária lá disse assim: o irmão é radical, né? Digo: não, pau é pau e pedra é pedra. Às vezes deixamos de cuidar de nós mesmos e também deixamos de cuidar do nosso próximo. Ora, irmão, no embarque passado, em terra que eu estava, eu fiquei maravilhado. O cidadão me mandou pelo aplicativo a foto dele sendo batizado, meu pastor. Que coisa maravilhosa. E o que? Aleluia. Aí embarquei, e a gente embarca junto. Ao descer dia 31, é um dos piores dias para vir para cá. É uma região praiana aqui, você não encontra vaga nos ônibus. E eu já na luta, digo, não tem vaga com a logística, eu quero a vaga. E aí, um sol abençoado, o motorista para no posto, e eles vinham falando só sobre jogo, e eles falavam da selva toda, só não falava de Deus. E aí eles param, e esse indivíduo desce e compra cerveja, e foi generoso, comprou várias latinhas. E eu estou lá e perguntei para o motorista: meu amado, o senhor não vai abastecer não? Ele disse: não vou não. Eu digo: mas então por que o senhor parou? Ele disse: é porque eles querem comprar cerveja. A eles, deixa eles chegarem.
Ao chegar, ele veio assim, olhou para mim, que nem a senhora está me olhando, e disse assim: aí, abençoado, quer uma? Eu quase panco ele no sentido verbal. Diz que não quero não, meu irmão, porque normalmente eu já estava estressado, não podia jogar sobre ele. E eu falei assim: senhores, olha para mim, vocês querem beber? Quando vocês chegarem no ponto final dos senhores, os senhores bebem. Quando chegar em casa, você bebe. Se não quer beber em casa, vá para o bar, vá para onde quiser. Agora, em nome de Jesus, deixa o motorista embora, porque vai começar a beber, daqui a pouco vai pedir para parar, porque abre o mijador. E aí eu estou querendo ir embora, meu irmão, em nome de Jesus. Com isso eu quero te lembrar que ele, que estava recém-batizado nas águas, não cuidou dele e nem queria cuidar de mim, que era o próximo. Queria me envenenar, porque é certo, se eu tomasse uma asinha e no calor que estava, eu digo, pega mais umas 10. E olha que eu não sou bom disso. O que eu quero te lembrar aqui, irmão, é que quando eu e você atentamos para o que diz a palavra de Deus, o cuidado disto, Deus abre o céu para nós. Deus, Ele responde nós. Ele atende nós. Ele exalta a nós. Ei, remandarabás. Observe que então foi feito como Ele pediu. No capítulo de número 2, a Bíblia diz em Daniel, que então o rei teve um sonho. E no sonho ele nem contou o sonho, porque queria matar os adivinhos e os sábios, se não interpretasse o sonho nem revelasse o sonho. Só que Daniel fazia parte também desses sábios, irmão. E o texto diz que então o rei disse, deu um decreto para matar todos os sábios, todos os entendidos, porque não foram capazes de interpretar o meu sonho, nem de contar o meu sonho. Esse rei estava tão atribulado que nem o sonho ele contou. E alguém dentre os ali que estava, que Daniel não estava, disse: o que o rei pede é impossível. Nenhum monarca pediu isso, nenhum grande rei pediu isso lá atrás. Isso não está entre os homens, mas sim diante dos deuses, só eles. Aí eu vejo Deus dizendo: é verdade, só está em meu poder. Eita glória. Aí Deus então permite tal coisa, e vão para matar a Daniel. E Daniel, por que o rei está tão furioso? Capítulo 2, depois lê em casa. E aí o cidadão diz: é porque não houve quem interpretasse o sonho do rei, nem contasse o sonho do rei. Vai lá então Aristote e avisa ao rei, pede uns dias. Aí escuta aqui, Daniel livrou os amigos dele de se contaminar com as iguarias do rei. Então ele sabia que eles eram homem de Deus, homem de oração, homem compromissado com Deus. Aí ele fala isso, o chefe do exército do rei vai avisar o rei, e a Bíblia diz que ele faz e chama os seus companheiros. Quem são? Ananias, Misael e Azarias. Vamos orar. Deus descortina o céu, revela o sonho e a interpretação. O que é que você quer dizer com isso? É que Deus então, através dessa revelação, exalta Daniel. E Daniel disse: não, rei, também coloca a cargo a Misaria, a Israel, e também ao outro. Ou seja, irmão, pensa no cidadão que era abençoado por Deus, mas sempre estava abençoando o seu próximo. Eu não sei se você percebe, mas na maioria, quanto mais nós damos, mais Deus dá para nós. Eu sempre tenho um hábito de dizer: eu gosto de trabalhar para Jesus. E digo: Jesus, estou trabalhando para o Senhor, porque eu sei que o Senhor paga com juros e correção monetária. Mas o que é que houve, irmão? Ele interpreta o sonho e Deus o exalta. A Bíblia diz no capítulo 2 que o rei Nabucodonosor se prostra diante de Daniel e exalta o nome do Deus Todo-Poderoso. Ei, irmão, quando eu e você estamos no cuidado de preservar a nossa vida em santidade, em honradez a Deus, é bom, muito, muito, muito bom. Mas o inimigo está de olho, o inimigo está observando.
Deus aqui exaltou a Daniel e os seus companheiros. Mas lá na frente, no capítulo 3, os companheiros de Daniel passaram por um vento tão gigantesco, mas eles não abriram mão da fé, eles não abriram mão da doutrina, eles não abriram mão do ensinamento que os pais o deram. Agora aqui eu vou abrir um parênteses, porque tudo tem um pós e o contra. Quando não cuidamos de nós mesmos, ou da sã doutrina de Deus, o vento sopra, a conta chega. É igual comprar no cartão de débito, não paga não para ver, o negócio vai dar ruim. A mesma coisa é quando não cuidamos dos estatutos que Deus confiou a nós. E você sabia que eu e você somos responsáveis por vida lá fora? Você sabia que é eu e você que temos que trazer diante, através do Espírito Santo, vidas convertidas pela fala que Deus nos confiou sobre a sua palavra, para que o pastor desta igreja tome conta aqui? Você sabia que o cuidado que tem que ter pelas vidas que estão lá fora é minha e sua? Me apresenta aqui ao pastor dessa igreja, para que ele venha tomar conta e instruir. Estamos no ano de 2025, hoje é 12. E a pergunta é: temos anunciado essas verdades? Ou temos ficado só para nós? Abro parênteses e já fecho. Vamos dar continuidade? Vamos. Quando o cuidado aqui, a Bíblia diz o seguinte: houve uma festa, uma grande festa. Você conhece de cor salteado. Só que quem anda no cuidado de Deus, observando o cuidado de Deus, não se contamina, não se prostra, não venera, não adora, não abre mão dos seus preceitos, não se troca por um prato de lentilha. Eles continuam firmes no propósito, não nega a fé. Mas irmão, a minha vida estava em risco, a minha cabeça estava na guilhotina. Não abra mão, porque se já tiver na guilhotina, na hora que soltar, ela para no ar, porque a mão de Deus segura. Esses 3 jovens, eles se apresentaram aqui também diante da festa do rei Nabucodonosor, para a inauguração da estalta. Mas ele ouviu toda sorte de instrumento, e a Bíblia diz que em pé estavam e em pé ficaram. E aí alguém olha e diz: ei, esse que o Senhor colocou sobre os negócios do palácio não se prostra, não querem nem saber do Senhor, nem tampouco da tua estalta. Aí o rei, que não estava prestando atenção, mas sempre tem um que é caguete ou bucado, e aí vai, manda tocar, palavra minha, manda tocar. Ao tocar, ele observou que os 3 jovens, eu só não sei onde é que Daniel estava, mas os 3 jovens não se prostraram. Irmão, eu sei disso, sim. E quando ele não se prostra, no livro aqui de Daniel, eu gosto demais, capítulo 3, versículo 15 ao versículo 17 ao versículo 18, a Bíblia diz assim: agora, pois, estás disposto quando ouvirdes o som da trombeta, do pífano, do cifaro, da harpa, do salteiro, da grita, do fole. Prostai-vos e adorai a imagem que eu vos fiz. E se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vai livrar vós das minhas mãos? Ô irmão, eles já estavam confiantes. O cidadão tirou eles de cena quando disse: eu quero ver quem é o Deus. Aí já não estava mais, se fosse no caso aqui, já não estava mais perseguindo o pastor da igreja. Já disse: não, o Deusinho dessa igreja aí é fraquinho, eu quero ver se ele é forte mesmo. Aí pronto, eles ouviram isso. E a resposta está no versículo 16. Responderam e disseram: ó rei meu senhor Nabucodonosor, quanto a isto,
Não há necessidade de eu te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, amém. Se Ele não quiser nos livrar, amém também. Mas fica, a Bíblia não diz, mas eu vejo pela fé, eles conversando com o rei e botando o dedão assim, ó. Mas fica tu sabendo que nós não nos prostraremos diante dessa tua estalta. Oh, glória. Sabe qual é o tipo de fé aqui? Não sei, vou te lembrar. Você já sabe. É aquela fé inigualável. É aquela fé que não é barganha. É aquela fé que está dizendo: eu sei que tu podes. Eu sei que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Mas eu sei também que se o Senhor quiser, o Senhor vai me livrar. Mas eu sei também que se o Senhor não quiser, não vai me livrar. Mas não faz diferença, porque eu vou estar com o Senhor. Eu vou estar com o Senhor, morto ou vivo. É esse cuidado que temos que viver, é nessa fé que temos que andar. Aí o rei fica revoltado. Você sabe, ele pega e lança dentro da fornalha 7 vezes aquecida a mais. E para ficar olhando. Por quê? Porque o texto diz, a partir dos versículos 24 e 5, 26. Ele diz assim: não jogamos nós 3? Alguém diz sim. Eu vejo 4. Ou seja, eles perderam a conta, ficaram inebriados, porque jogaram 3 e via 4. Por quê? Porque o Deus que vive dentro de nós, acima de nós, abaixo de nós, à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente e atrás também, Ele nos guarda de tudo e de todos. Basta termos cuidado de observar o que é pregado, o que é ensinado e o que a palavra diz. E vamos ter êxito. Uma certa feita, um dentre os meus estava enfermo. E a Bíblia diz, e eu falei para minha esposa e disse assim: não vá para o hospital não, já está curada já. Ela olhou para mim e disse: não, porque até Deus fez os médicos, porque necessita ir. Eu digo: é verdade, vai lá que eu não vou tomar um cafezinho. Porque a fé dela, infelizmente, mulher não é igual a gente. Eu falei assim: pode ir então, eu vou tomar um cafezinho. Fui, tomei um café. Mas o que ela me falou, pastor, meio que me deixou meio balançado. Naquela época, mais que novinho na fé, que eu ainda estou novo na fé também, peguei minha Bíblia. Era umazinha que dava 3 dessas. Pequenininho, eu fechei meus olhos e disse: Deus, fala comigo. Naquela época eu li assim, hoje mais não. Eu disse: Deus, se vir coisa boa é do céu, se vir coisa meio tribulada não é não. Aleluia. Veja como é que eu estava crente. E aí eu sei, irmão, que abriu ali e caiu em Evangelho de Mateus 7. Versículos 21 a seguir, onde o texto vai dizendo, que eu pedi 3 versículos, onde o texto vai dizendo: será semelhante a um homem prudente, que firmou sua casa sobre a rocha, e veio o vento, e veio rios, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava firmado sobre a rocha. Percebeu aqui, irmão? Não percebi, vou lhe lembrar. Eu era bem novinho, ignorante eu estou, mas no cuidado de Deus, Ele colocou o meu dedinho exatamente nesses 3 versículos favoráveis. E aconteceu o que, meu filho? Eu disse: muito obrigado, Deus, pelo menino estar sã, pelo menino estar curado. E ela foi, demorou com força, voltou de novo e disse, e eu disse: o que houve? Ela disse: ele não tem nada, não acharam nada. Eu disse: então come um cadinho, porque Deus já havia curado. Mas é normal, eu não incrimino ela, quem sou eu? É normal, tem que procurar o médico mesmo.
Mas o que eu digo a você é quando a minha fé muitas das vezes está para baixo. A fé da minha esposa, ou daquele que está próximo a mim, tem que estar para cima. Por quê? Porque andar em dois, se um cair, outro levanta. Eu vejo um casal aqui. A mulher sábia demais. E o marido, inteligente também. Mas deu um vacilo. Prova, que casal você está falando? Estou falando de Manoã e a sua esposa. Eu estou falando sobre o cuidado. Fique tranquilo, vou terminar já. Só mais 3 minutos. Quando a mulher de Manoã, esse casal orava. Se orava, a Bíblia diz, subentende que consagrava também. Se orava e consagrava, não tinha como não ler as Escrituras. A oração chama a consagração. A consagração chama para observar a palavra. Então ela teve a visão, literalmente. O anjo veio e lhe deu uma boa notícia, que ela teria um filho. Ela ouve tudo quanto o anjo dissera e cuidou de guardar no seu coração, mas não guardou só para ela. Foi correndo sabiamente e disse: meu marido, eis que um varão, quando eu estava no campo, se apresentou e falou assim, 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 assim. E ele disse: voltai, quando verde de novo esse varão, me chamai-o, porque ireis perguntar alguma coisa, dá a entender. Ela teve a segunda visão literalmente, e ela pediu para que o varão o guardasse, que era o anjo do Senhor. Foi correndo e chamou o seu esposo. Escute isso aqui, irmão, espia o cuidado. Quando o homem chega diante do varão, do anjo, diz assim: como é que irei proceder acerca do que falaste? O anjo não dá 2 falas. Deus não tem 2 falas, é uma só. Ele diz: como eu falei com a mulher, assim se sucederá. Guardai de tudo quanto eu vos disse. Não acrescentou e nem tirou nada, porque Deus. Aí ele oferece um manjar e um holocausto ao anjo. E quando é recebido esse manjar e o holocausto, o anjo sobe, porque era Deus, na pessoa de Jesus, teofanicamente dizendo. Aí Manoã olha e diz assim: nossos olhos viram a Deus e vamos morrer. A mulher sabe, ela disse o seguinte: ora, se ele quisesse nos matar, ele não nos falaria tal coisa, nem tampouco nos manifestaria a nós, e nem diria o que há de suceder dias à frente. Ou seja, irmão, quando eu e você estamos cuidando de nós e cuidando do nosso próximo, pode ser que ouvimos uma palavra e não foi muito aclareada ao nosso ouvido, mas aquele que está próximo de nós chega e diz: não, na verdade é assim, o cuidado é esse, o caminho é dessa forma, o jeito é assim, o viver é desta forma. Vou finalizar aqui agora. Quando nós observamos cuidados que irão beneficiar a nossa vida diante de Deus e dos homens, Deus se faz presente em nossa vida, na nossa finança, na igreja, na nossa família, no trabalho, colégio, faculdade, onde quer que colocamos a planta dos nossos pés. Quem acredita? Quem acredita? Oremos. Decline sua cabeça. Senhor fiel e justo, em nome de Jesus, que esse cuidado, Senhor, em guardar a sua palavra continue sobre nós. Que esse cuidado, Senhor, que venhamos ter para orar, para consagrar, continue em nós. Que possamos, Senhor Deus, nos desprender, porventura, de alguma coisa que o mundo tem tentado tirar de nós. Que nós possamos, Senhor Deus, nos desprender daquilo que não nos atrai ao Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nos ajuda a estar nos cuidando ainda mais, Senhor.
para melhor de servir. Eu quero passar para o pastor, mas eu quero fazer uma pergunta aqui baseada no texto bíblico, Evangelho de Mateus 10:10. Diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, Evangelho de Mateus 10:10 diz assim, 10:38 diz assim: se me negares perante os homens, eu também negarei perante o meu Pai que está no céu. Romanos capítulo 10, versículo de número 10, a Bíblia diz: se me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. A pergunta é, diante dessa palavra, tem alguém que quer reatar sua aliança com Jesus? Quer aceitar Jesus, ter o cuidado de viver uma vida em santidade com Deus? Não estou chamando para mudar de religião, não. Eu estou chamando para aceitar o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Tem alguém que quer? Levanta a sua mão. Não, mas eu tenho vergonha de vir à frente. Só levanta a sua mão, o pastor vai orar daqui mesmo. Tem alguém? Oh glória, um ali, ó. Bata uma salva de palmas para Jesus. Se tem um, tem um segundo. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer reatar sua aliança com Jesus? Tem mais alguém? Dá um toque. Eu não quero vir aí não, que eu tenho vergonha. Ei, só levanta a mão. Ô glória, pode ficar aí, que eu vou aí abraçar com você, meu pastor. Ô glória, bate uma salva de palmas para Jesus.